Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor. Hoje tem jogo muito importante contra o Vasco. Após essa paralisação para a data FIFA, o Brasileirão retorna hoje e o São Paulo joga contra o Vasco logo mais. Vamos ver aqui a provável escalação e as últimas informações do Tricolor. Créditos na descrição, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Cinco de Ouro, Campinas, não é? E o São Paulo tem reforços. É mesmo? E o Vasco tá preocupado mesmo com a Copa do Brasil. Será que vai poupar Vai, hoje? vem pro time sub-20. Bem que você quer. 22 de junho de 2024. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Estádio de São Januário. O Vasco saiu perdendo, mas depois não tomou conhecimento do São Paulo e aplicou sua maior goleada neste Brasileirão, 4-1. Hoje, o Tricolor não pode nem sonhar com algo parecido, ou no caso, ter um pesadelo novamente, né? Para isso, a instabilidade precisa acabar. Nos últimos 8 jogos na competição, o São Paulo venceu 4 e perdeu 4. De forma alternada, ganha e perde. Se for assim, venceria o Vasco, já que perdeu para o Cuiabá. Mas, por favor, esse tipo de planejamento não existe, né, galera? Por supuesto, temos que melhorar, por supuesto que... Claro que temos que melhorar, claro que temos que corrigir coisas, claro, jogo a jogo. Temos que corrigir e melhorar, não tem muito mistério nisso. Temos que corrigir e melhorar, já não há muito mistério nisso. Nós estávamos vindo de uma temporada que não havia muitos treinos, era só jogo atrás de jogo, né? E agora não temos um tempo para trabalhar, uma só competição. Lógico que não era o nosso objetivo isso, né? Mas já que estamos só em uma competição, trabalhar firme, trabalhar os pontos, melhorar os pontos fortes, né? Que nós estamos tendo nos jogos e trabalhar e melhorar aqueles pontos fracos também que deixamos a desejar. Com 47 pontos na 5ª posição, o Tricolor não entra no G4 nesta rodada. Afinal, o Flamengo tem 51 e também um jogo a menos. Mudanças na equipe? Algumas. Caleri e Alan Franco voltam de suspensão. Arboleda e André Silva, em contrapartida, estão fora por suspensão. Ferrarese, Jamal Lewis e Bobadilla estão com suas seleções. Uma possível escalação terá Rafael, Rafinha, Alan Franco, Sabino, Wellington, Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano, Lucas, Caleri. Ferreirinha ainda é dúvida. Não joga há 2 meses, está recuperado da lesão na perna esquerda, trabalha com os companheiros e pode ser relacionado. No lado cruzmaltino, podemos dizer que a atenção da torcida está na Copa do Brasil. Sábado tem decisão, jogo de volta da semifinal em casa contra o Galo, que joga por um empate. Todos os ingressos foram vendidos em 3 horas. Por isso, Rafael Paiva deve poupar jogadores em Campinas. Será? Na lista de relacionados, força máxima. O time é o 10º colocado com 37 pontos, 9 a menos que o Inter, 6º colocado e último integrante do G6, da turma que vai para a Libertadores. E está na zona de classificação da Sul-Americana. E seria interessante um bom resultado contra o São Paulo, já que o Vasco não vence há 4 rodadas. São 3 empates e 1 derrota. É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem vencer, sem perder, 6 jogos sem perder. E quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né? Principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né? Havia uma expectativa pelo retorno de Jair. O volante está recuperado da séria lesão que sofreu no joelho em fevereiro, mas ainda não foi desta vez. Ontem estava gripado e nem participou das atividades. Rafael Paiva não vai contar também com Souza, expulso no empate com o Juventude na última rodada. Porém, Matheus Carvalho já cumpriu sua punição e está de volta. Sendo assim, Paiva pode escalar a equipe com Jardim, Paulo Henrique ou Puma, João Vitor, Maicon, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho ou Esforça, Maxime ou Jean Davi, Coutinho ou Payet, Emerson Rodrigues, Verratti.
vencer para subir na tabela do Brasileirão. Além daquela forcinha mental extra para a disputa de uma vaga na final da Copa do Brasil. Esta é a missão do Vasco no duelo de Campinas contra o São Paulo. É um jogo interessante agora. O Vasco tem a desculpa da Copa do Brasil, partida contra o Atlético no final de semana. Mas o São Paulo precisa vencer, porque agora o objetivo é conquistar a vaga direta na Libertadores, Dedê. O Vasco, você falou de estar com o pensamento em outra competição, mas se confirmar a prévia, uma prévia que tem que ter muito respeito, né? Só de você ter o Coutinho no meio de campo, que passou a jogar bem, eu acho que ele está nessa fase ainda de readaptação ao futebol brasileiro, mas contra o Galo ele jogou bem, fez um gol e, enfim, é um jogador importante nessa criação. Mesmo se jogar o Payet, por exemplo, no lugar do Coutinho, que normalmente tem essa dúvida. Do lado do São Paulo, Loirão, o São Paulo jogou o último jogo contra o Cuiabá, que foi aquele péssimo jogo do São Paulo. Bem criticado por todo mundo. Péssimo jogo. E a partir daquele momento, houve essa crítica ao trabalho do Zubeldia, interesse de Tite, surgiu no meio de comunicação. O Casares não confirma a permanência, também não se posiciona em relação ao Zubeldia. Então, acho que essa resposta nesse jogo contra o Vasco vai ser importante para tentar dar uma apaziguada aí no ambiente do São Paulo. Já as notícias. Vasco da Gama, que no Brasileirão, claro, tentam confirmar vagas para a Conmebol Libertadores do ano que vem. Vou começar com o Mendel Bidlovski em frente ao São Paulo, com gente chegando por aí. Quem que era hoje, hein, Mendel? Boa tarde, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Era um funcionário aqui no CCT do São Paulo, na Barra Funda. Antes vou trazer uma informação. Craig Gordon, goleiro da Escócia, que a gente viu aí contra Portugal, 41 anos, completa 42 anos em dezembro, chegou a abandonar a carreira em 2012, uma lesão no joelho, 2 anos depois voltou a jogar pelo Celtic. Então a informação aí no Sport Center. Falando sobre o São Paulo, depois da pausa na data FIFA, voltando a campo hoje contra o Vasco. São Paulo, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. São Paulo tem desfalques para essa partida contra o Vasco. O Arboleda e também o André Silva estão suspensos, e jogadores que defenderam suas seleções. O Jamal Lewis defendeu a seleção da Irlanda do Norte na Nations League, também Ferrarese defendeu a seleção da Venezuela, o Bobadilha a seleção do Paraguai nas eliminatórias sul-americanas. Ferreirinha, voltando aí de uma lesão na perna esquerda, é dúvida provável São Paulo para enfrentar o Vasco com Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Wellington. Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Lucas, Luciano, Wellington Rato e Caleri. O jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani, em Campinas, pela série de shows do Bruno Mars no Morumbi. Com isso, São Paulo vai fazer 5 jogos longe do seu estádio. Venceu o clássico contra o Corinthians jogando em Brasília, depois perdeu para o Cuiabá fora de casa. Tem esse jogo contra o Vasco hoje em Campinas e depois 2 jogos fora de casa, contra Criciúma e Bahia, voltando a jogar em casa só no meio do mês que vem contra o Atlético Paranense. O São Paulo volta ao Morumbi, Bruno. E ainda com camisa nova também, né? Terceira camisa que estreia hoje. Rafa, eu sei que você se esforçou e muito para tentar manter o nível assim de cenário, mas vai ser muito difícil você conseguir bater. Repetindo, no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, mando do São Paulo, teve muito show e tal. E o São Paulo vai dar uma arrumada no gramado e vai jogar hoje em Campinas. Provável escalação do tricolor de tanta gente. Tricolor do Morumbis, do amigo Silas. Jogador de bola, hein? Silas e Miller. Nossa. Menudos. Sidney. Que dupla, que velocidade, que jogo de bola tinha o tricolor do técnico Cilinho. Hoje de Zubeldia, com Rafael, Rafinha, Alan Franco, Sabino e Wellington. O Arbolenda, como diz o Rafael Prats, está suspenso. Então não joga. Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Wellington Rato, Luciano, Lucas Moura e Caleri é o provável tricolor para enfrentar o Vasco de tanta gente. Lembra do Giovani? Opa, Pequeno Príncipe, como era chamado no Rio. Capixaba. Eu lembrei dele agora. Essa semana o nosso Prates nos lembrou do nosso grupo do Vivinho. 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 O homem dos chapéus. Eu lembrei, para falar do Vasco de tanta gente, eu lembrei do Giovani, que era aquele meia clássico, jogava muito, né? Muito. As seleções de base. Uma bela lembrança para falar do Vasco, comandado pelo Rafael Paiva, com Léo Jardim, Paulo Henrique Alpumita, João Vitor, Maicon, God of Zaga e Lucas Piton. Professor ficava cornetando o Piton.
mas agora o professor só elogia o Piton no Vasco. Mesmo. Hugo Moura... Na frente ele sempre teve. Na frente sempre bem, né, professor? Teve. Matheus Carvalho ou Esforza? Daqui a pouco o Eugênio vai falar sobre isso. Maxime ou Jean Davi? É essa a pronúncia? Coutinho ou Dimitri Payet? Emerson, Rivaldo, Rodrigues e Verratti. É o provável Vasco para esse São Paulo e Vasco. O Vasco pensando na Copa do Brasil. Sábado tem Vasco e Galo, Eugênio. Mas hoje é Campeonato Brasileiro, tem que entrar em campo e buscar a vitória, né? Sim, mas já está tranquilo o Vasco. E também para mostrar que o time está pronto para esse jogo. Vamos ver, tem as dúvidas ali, eu acho que as dúvidas podem passar também por esse pensamento no jogo de sábado. Será que vale a pena, né, colocar o Coutinho sob risco, né? Eu acho que tem que colocar para jogar, porque ele precisa ganhar mais condições, né? mais tempo de jogo, mais rodagem. Tem que jogar em meio tempo, né? Porque ficou muito tempo parado com essa data FIFA. O Coutinho é disparado, tecnicamente, o melhor jogador do Vasco, isso não há nenhuma dúvida. Mas como ele não pode jogar, não tem conseguido jogar 90 minutos, ele sempre sai para a entrada do Payet, quando ele começa jogando. E o ideal para o Vasco é que os dois pudessem estar juntos em algum momento, em campo. Então, acho que seria legal se ele tivesse condições de jogo, se ele pudesse mostrar que, pensando no jogo de sábado, ele tem condições de, em algum momento, pelo menos por alguns minutos, estar ao lado do Payet, porque a qualidade técnica do time, capacidade de você reter a posse de bola, de construir, de aproximar do ataque, aumenta muito. Sem ele, o time fica muito entregue à qualidade do adversário, que no caso é muito grande, né? Do Atlético. Ele, inclusive, fez uma bela partida no jogo de ida, lá na Arena MRV, e por isso o Vasco, por exemplo, saiu na frente do placar com o gol dele, né? Vamos ver como é que vai ser a formatação para hoje, mas é importante que ele tenha sequência e que ele chegue no jogo de domingo, ou de sábado, em São Januário, melhor preparado. No campeão de São Paulo não tinha que ter mesmo, porque não deve sair jogando. Mas é uma perspectiva do Ferreirinha hoje, né? Uma possibilidade. Que falta que fez quando esteve fora, né, professor? Pois é, durante o jogo aí uma opção para o Zubeldia. Mas uma coisa é certa, ainda bem que não tem sai do muro nesse, porque primeiro que eu acho que vai empatar. Que no sai do muro não tem empate. E uma coisa é certa, vai ser um jogo muito pegado, né? Porque são dois times que competem muito. O São Paulo que gosta muito da bola e o Vasco joga mais sem a bola. Vai ser um jogo interessante. Aí os dois times jogando do ponto de vista ofensivo em função do Verratti e do Caleri, né? Então vai ser um jogo bom de assistir para quem gosta de competitividade. Mesmo o Vasco... Empate, se for empate, como você palpitou aí, como você pensa, vai ser ruim pro Tricolor, hein? Sim. Pior pro São Paulo. Que vem de derrota pro Cuiabá. A gente tá falando também de um Vasco estável. Faz tanto tempo, mas se eu não estou enganado, o último jogo do Vasco também, pelo Brasileiro, foi um tropeço, não foi? Com o Juventude? Sim. Em casa? Em casa. Deixou de ganhar em casa. A gente São 6 jogos sem vencer do Vasco. É tempo já. A gente fala de um Vasco estável no Brasileiro, mas é uma estabilidade em função da baixa expectativa anterior. Eu acho que até pelo futebol que tem apresentado, pela competitividade, que acho que é o grande mérito desse time, daria para pensar em algo melhor no próprio Brasileiro, em classificação melhor, galgar posições aí para ter talvez uma classificação para Libertadores. O Vasco tem por que pensar nisso hoje, né? E é um jogo, acho que vai ser bem interessante, muito pela questão da data FIFA, porque se fosse numa sequência de partidas, o Vasco, que naturalmente vai estar muito focado no duelo da Copa do Brasil, mas ele poderia mexer muito mais o elenco. Só que o futebol não é que nem o videogame, que o jogador está descansado, está com 100% da barrinha de energia e põe para o jogo. Você tem que ter ritmo de jogo. Então, como teve ausência da data FIFA, acho que isso vai influenciar na rodagem de maior número de jogadores titulares do Vasco para essa partida. Não só também pelo foco no Campeonato Brasileiro, pela sequência sem vencer, mas não dá para você imaginar que todo o time titular do Vasco vai ficar todo esse período de data FIFA, mais esse jogo, sem atuar por conta da Copa do Brasil, porque isso vai influenciar também de forma negativa no desempenho da Copa do Brasil. Não acho que vai todo mundo jogar 90 minutos, o Eugênio já apontou a situação do Coutinho,
eu imagino que isso vai influenciar para que se tenha mais jogadores titulares do lado do Vasco. Acho que o São Paulo é um pouco favorito, assim, pelo período para trabalhar, pela resposta que precisa dar, tendo em vista o último jogo que foi muito ruim, contra o Cuiabá, foi uma atuação bem decepcionante. Tem uma volta importante do Calleri, que estava suspenso na última rodada, e de um São Paulo que agora dá vida pelo brasileiro, né? Depois das eliminações, que eu acho que apresentou competitividade, um bom futebol em alguns momentos, mas acho que é um São Paulo que tem boas condições de terminar muito bem o brasileiro e agora é o momento de virar total a chavinha nesse sentido. Por isso acho que o São Paulo é um pouco favorito, embora concorde com o professor, que é um duelo bem equilibrado. Me chama a atenção o bom campinho de opções do Vasco, né? Nos últimos tempos do Vasco, isso não era muito comum. O Vasco mal tinha um time para botar em campo. Hoje a gente apresentou um campinho aí que tem as opções de Sforza Cocão ou Payet e Felipe Coutinho. Claro que o ideal seriam os dois juntos, mas você vê nomes assim como opção para o Vasco, é muito interessante, ainda mais nessa situação que o Vasco está. O Vasco está às vésperas de uma disputa muito importante com o Galo, em que ele tem boas possibilidades, porque não é impossível, na Copa do Brasil. Então, vamos ver como é que o Vasco vai trabalhar até na questão da dosagem de energias, né? Lembrando que perdeu o David, né, que vinha tão bem no time. Antes de falarmos de Fortaleza e Galo, o André falou ali sobre a barra de quê? Barrinha de energia. De energia do jogador que tem no videogame. Você joga? Você é fera no videogame? Não sou. Pessoal, essas informações do São Paulo para esse jogo de logo mais contra o Vasco. Partida muito importante do Tricolor. O São Paulo, que agora no momento está ali na 5ª colocação com 47 pontos. Aqui a tabela do brasileiro. O São Paulo tem 47 pontos. Vencendo vai a 50, mesmo com a vitória o São Paulo não entra no G4 hoje. O Flamengo tem 4 pontos de vantagem agora no momento. Mas é um jogo importante, né, que o São Paulo precisa dos 3 pontos. Até mesmo porque o Internacional está encostando, o Bahia... O Cruzeiro está um pouco aqui mais abaixo, mas o São Paulo não pode tropeçar, né? Porque o Bahia tem 45 e o Internacional tem 46. Se o São Paulo tropeçar, se o Bahia ou o Internacional vencer, o São Paulo pode sair até do G6, né? Então é um jogo muito importante essa partida de hoje. A vitória é importante demais, né? Os 3 pontos contra o Vasco. O São Paulo não pode tropeçar hoje. Essa partida que não vai ser no Morumbi, vai ser no Brinco de Ouro. O Morumbi está passando aí por uma troca de gramado, acho que sim, porque teve shows, né? Então esse jogo vai ser no Brinco de Ouro, mas é um jogo muito importante, onde o São Paulo tem que vencer, né, para seguir brigando por uma vaga na Libertadores de 2025. Aqui a provável escalação do São Paulo, informação do GE, com o Rafael no gol, ali na zaga Alan Franco e Sabino. O Arboleda está suspenso. Rafinha, Wellington, meio campo ali o volante Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Luciano, Wellington Rato, Lucas Moura e Calleri. Esse aqui é um provável São Paulo para esse jogo de logo mais. Mudanças aqui, o Sabino entrando na vaga do Arboleda, o Marcos Antônio também entrando aqui de titular, Bobadilha, que estava convocado, né, defendendo sua seleção. Mas essa aqui algumas mudanças, né, no time do São Paulo. O Calleri também, que não jogou a última partida do Brasileiro, estava suspenso, voltando hoje. O Ferreirinha também pode ser uma opção, essa partida de logo mais contra o Vasco. Aqui o time do Vasco, vamos dar uma olhada aqui no time do Vasco, com Léo Jardim, ótimo goleiro, João Vitor e Maicon na zaga, Paulo Henrique e Lucas Piton nas laterais, Matheus Carvalho, Hugo Moura, o Felipe Coutinho, Maxime Rodrigues, Emerson Rodrigues e Vegete. Tem que ficar de olho aqui, tomar muito cuidado, né, com o Vegete, principalmente ali nas bolas aéreas, que ele é um perigo. Mas o São Paulo vai em busca da vitória nessa partida de hoje contra o Vasco, né? Vamos aguardar esse jogo de logo mais. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Torcedor tricolor que está confiante, acreditando na vitória dos 3 pontos. Deixa seu palpite aqui abaixo, aquele like. Confere aí se já é inscrito, se não é inscrito, se inscreva. Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.